Imagine uma época em que a Terra era dominada por criaturas gigantescas e ferozes, tanto em terra quanto no mar. O período Cretáceo foi assim, um cenário de terror e maravilha, onde os maiores predadores lutavam pela sobrevivência. Entre eles, havia um animal que se destacava por sua imponência e majestade, o Archelon, a tartaruga governante. O Archelon era a maior tartaruga que já existiu, um verdadeiro monstro marinho que podia rivalizar com os mosassauros e plesiosauros que habitavam as mesmas águas. Ele tinha uma aparência semelhante à das tartarugas marinhas de couro atuais, mas com um tamanho incomparável. O primeiro espécime encontrado media 3,5 metros de comprimento, da cabeça à cauda, e desde então foram descobertos archelons ainda maiores, como o famoso Brígida, que pesava entre 2,2 e 3,2 toneladas, e media 4,6 metros de comprimento. Isso significa que ele era 2 vezes mais longo que as tartarugas marinhas de couro de hoje. O Archelon era um animal extraordinário, que reinava soberano nas águas do Cretáceo. Não bastasse ser o mais comprido, o Archelon também era o mais largo de todos os répteis marinhos. Sua envergadura de nadadeira a nadadeira chegava a 4 metros, o que lhe dava uma aparência imponente e assustadora. Sua carapaça, no entanto, não era como a das outras tartarugas, que são duras e resistentes. O Archelon tinha uma carapaça flexível, formada por costelas que sustentavam uma pele grossa e resistente. Essa pele não era tão invulnerável quanto uma concha de tartaruga, mas ainda assim protegia o animal de alguns ataques. A vantagem de ter uma carapaça flexível era que ela era mais leve e permitia ao Archelon nadar com mais facilidade. Se ele tivesse uma concha sólida, ele seria muito pesado e afundaria no mar. Por isso, ele tinha um equilíbrio perfeito entre densidade e flutuabilidade, que lhe dava mais controle e agilidade na água. A carapaça do Archelon tinha um detalhe interessante, uma fileira de cristas que se estendia pelo meio de suas costas. Essa carapaça era tão larga que dificultava o ataque de outros predadores, como os mosassauros, que não conseguiam morder seu corpo inteiro. Mas isso não significava que o Archelon estava seguro de todos os perigos. Ele ainda podia ser atacado em suas nadadeiras, que eram longas, mas delicadas. As nadadeiras do Archelon não eram muito fortes, e ele não podia nadar muito rápido. Por isso, ele preferia viver em águas calmas e rasas, onde não havia tantos inimigos. Isso é confirmado pelo fato de que seus fósseis só foram encontrados em lugares que eram águas rasas no passado. O Archelon tinha outra característica que o tornava único, sua boca gigantesca e seu bico afiado. Os Archelons tinham cabeças enormes, que podiam medir mais de 1 metro de comprimento, e bicos longos e curvos, que eram cobertos por uma camada protetora. Esses bicos eram perfeitos para capturar e cortar suas presas, que eram principalmente animais de corpo mole, como medusas e lulas. Esses animais viviam perto da superfície do mar, onde o Archelon também gostava de ficar. Ele usava sua boca grande e seu bico cortante para picar suas presas em pedaços menores, que ele engolia sem mastigar. Esse modo de se alimentar era parecido com o das tartarugas marinhas de couro atuais, e fazia do Archelon um caçador eficiente e voraz. Ele podia até atacar outros répteis marinhos e peixes grandes, se tivesse a oportunidade. Mas nem todos concordam com essa forma de ver o Archelon. Alguns paleontólogos acham que seu bico e sua mordida eram mais adequados para esmagar do que cortar, e que ele tinha uma força enorme na mandíbula. Eles acreditam que o Archelon se alimentava principalmente de crustáceos de concha dura, que viviam no fundo do mar. Eles também acham que o Archelon passava muito tempo no fundo do mar, e que por isso tinha uma parte inferior da carapaça mais grossa. Essa grossura podia ser um sinal de que ele se arrastava pelo fundo do mar lamacento, mas também podia ser uma defesa contra ataques de tubarões, que eram seus inimigos naturais. O Archelon tinha um bico que era uma arma poderosa, que ele usava para várias funções. Além de capturar e cortar ou esmagar suas presas, ele também usava seu bico para lutar contra outros Archelons, quando disputavam por território ou parceiros. Alguns paleontólogos acham que seu bico era usado apenas para isso, e que ele se defendia dos predadores com ele. O Archelon vivia em um mundo perigoso, cheio de predadores, e tinha que se proteger. Ele só foi encontrado nos Estados Unidos, em uma região que era um grande mar interior no passado. Esse mar dividia a América do Norte em 2 partes, Laramidia, a oeste, e Appalachia, a leste. Esse mar era raso, e tinha no máximo 180 metros de profundidade. O Archelon gostava de ficar nas águas rasas, onde tinha mais comida e podia ir até a costa para botar seus ovos. Mas ele tinha que tomar cuidado com os animais que viviam na terra,
que podiam atacar ele e seus filhotes. Os filhotes também corriam risco de serem comidos por animais aquáticos menores, como uma ave marinha chamada Hesperornis. E nem o Archelon adulto estava seguro, pois havia muitos répteis marinhos gigantes que viviam no mesmo mar. Os mais comuns eram os mosassauros, que podiam ser maiores do que o Archelon. Um deles, o Tilosaurus, podia crescer muito mais do que o Archelon, e era um dos seus maiores inimigos. Lamentavelmente, os mosassauros não estavam sozinhos em representar uma ameaça, pois os tubarões também eram abundantes, como exemplificado pelo tubarão Crow, que crescia mais do que a maioria dos Archelons. Durante aquele período, acredita-se que os tubarões tenham desempenhado um papel significativo como predadores do Archelon. Outros habitantes da época, que provavelmente não representavam uma ameaça substancial, incluíam plesiosauros, como o elasmosauro, e grandes peixes predadores. As águas eram também repletas de presas para o Archelon, como cefalópodes, medusas e lulas. Apesar dos perigos existentes no mar interior ocidental, o Archelon conseguiu prosperar ao longo de milhões de anos, aproveitando sua posição como a maior tartaruga que já existiu. No entanto, eventualmente, chegou o seu fim, embora ninguém tenha certeza de quando ou como isso aconteceu. Alguns sugerem que partes da formação geológica erodiram, criando a ilusão de que o Archelon desapareceu muito antes do que realmente ocorreu. No entanto, são necessárias mais pesquisas para tirar uma conclusão definitiva sobre sua extinção. Quanto a essa extinção, algumas teorias indicam que, à medida que o mar interior ocidental diminuiu de tamanho, o habitat do Archelon foi afetado e suas presas tornaram-se escassas. Outros teorizam que a predação intensificada de filhotes pode ter desempenhado um papel na sua extinção final. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre os mistérios do passado, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Obrigado por assistir.